Dora Geral. Apoio. Grupo Mendes, ajudando a construir a história da região. RM Contabilidade e Auditoria, seus números tratados com eficiência. E Unimed Santos, plano de saúde que cuida de você o tempo todo. Olá, amigos, tudo pronto? A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Estamos num ritmo muito grande, afinal de contas, estamos próximos da eleição. Não vai ser nesse domingo, agora no outro, né? Já estamos numa nova estação, primavera. Mas não se esqueça que eu estou com você. Sexta-feira é o dia do resumo da semana com o nosso amigo Roberto Mohamed. Ele que é advogado, cientista político e jornalista. E como eu tenho uma certa liberdade, com o Mohamed, já vou colocar a primeira pergunta para ele. Mohamed, você se sente um capial ou uma pessoa do litoral? Olha, o Lula tem falado umas coisas que vai virar meme, né? Logo. Ele tem falado umas bobagens assim que quando o Ciro Gomes tem dito que ele está gagá, né? Que não é possível que as pessoas não percebam que ele está gagá. Mas realmente foi lamentável essa frase, como é lamentável a postura dele em relação ao agronegócio. Sim. Porque o grande problema do governo Bolsonaro, não tem dúvida, foi a desindustrialização do Brasil. A gente não pode esquecer, não existe nenhum país do mundo desenvolvido que viva de agropecuária. Não existe isso. O agronegócio salvou o Brasil na pandemia. O Brasil e outros países. É relevante. Mas vamos deixar claro, para o país virar uma das maiores economias do mundo, tem que ter indústria. E ainda mais com o processo de urbanização que nós tivemos, urbanização demográfica, não dá para pensar no Brasil se desenvolver se você não investir na indústria. Nossa. E o processo de desindustrialização no governo Bolsonaro foi muito acelerado. O Bolsonaro tem algumas coisas que ele cisma e ele só vai procurando aquele lado. O Bolsonaro acha que o agronegócio é a única vocação do Brasil. Isso é uma mentira. E quando você fecha fábricas no Brasil, quando você destrói empresas que são grandes empregadoras, você está provocando um processo que vai demorar muito para ser recuperado depois. Por exemplo, uma fábrica como a da Ford, quando você fecha, você não vai conseguir fazer aquela fábrica funcionar, mesmo que alguém compre e transforme numa outra unidade fabril, vai demorar muito tempo. O maior exemplo, Bahia, né? A gente tem aqui em Cubatão. Quando a Uzi Minas transformou a Cosipa numa mera laminadora e desligou o alto-forno, você demora muito mais de um ano para religar tudo isso, para fazer com que a produção pudesse voltar ao normal se o Brasil chegasse lá. E o que aconteceu? Está faltando aço. Então vocês vejam o absurdo que é o processo de desindustrialização, ele é muito grave. O Brasil hoje tem um problema no fornecimento de aço e teve uma das suas maiores siderúrgicas desligada. Esse é o grande problema, este é o grande pecado do governo Bolsonaro, entre outros que ele tem. O Lula fala a bobagem que falou, não tem justificativa, mas é preciso haver no Brasil um equilíbrio entre o agronegócio e a indústria, senão o Brasil não se desenvolve. É lógico, Mohamed, que a gente não vai ficar nessa discussão, mas para a desativação praticamente da Uzi Minas não ocorreu no governo Bolsonaro e a competitividade, principalmente com a China, fez com que o valor do aço ficasse bem menor se comparado ao preço nacional. Mas também eu concordo com você que muitas indústrias praticamente fecharam e é uma das razões da perpetuação do grande número de desempregados. Agora, Mohamed, antes da gente colocar as duas últimas pesquisas, a Gisele está fazendo sinal para mim que ela está preparando ali o gráfico. Eu quero colocar um vídeo para você que nós recebemos de um telespectador do Hora Geral, pode colocar na tela, mostrando a triste realidade da perimetral em Santos. Olha isso, Mohamed, e é uma oportunidade de falar que, além da perimetral de Santos, a gente vê muitos buracos. Parece que não tem manutenção na nossa cidade, Mohamed? Não, parece não tem manutenção. Olha que absurdo. Eu vou mostrar, infelizmente eu devia ter filmado, eu prometo trazer na próxima semana, na esquina do Canal 3, nós estamos falando de Gonzaga. Hein? Isso. Esquina do Canal 3, com a Tolentino Filgueiras, que foi transformada em Rua Gourmet, que a prefeitura vem investindo nisso. Naquela curva tem 3 buracos,
porque empresa de Santos que faz asfalto não sabe fazer bueiro. É tecnologia de Marte, então eles não dominam ainda. Incrível. Eles não sabem fazer bueiro. Então, ali, além do barulho de duas que estão cobertas com chapa de metal, você ainda tem um bueiro que é um buraco. E, na verdade, tampa de bueiro em Santos é assim. Eu acho que o prefeito não dirige, ele não anda de carro, porque não é possível que ele não veja esse tipo de coisa, e não cobre da empresa que ele mandou pagar para fazer o serviço, ou do seu secretário que faz isso, o fato de que os caras têm que aprender a fazer tampa de bueiro e fazer manutenção. O que está acontecendo na perimetral, e é aqui no estúdio, a gente, quando eu saio do estúdio, eu vejo isso todo dia, chega a ser escandaloso, Douglas. E é um corredor de movimentação de cargas. Exatamente. Olha só a importância. É lamentável. Isso tudo encarece frete, porque você arrebenta os caminhões, arrebenta a suspensão, pode provocar acidentes, o trânsito vai parar, a mercadoria vai atrasar. Isso nós estamos falando da entrada da cidade, porque esta via que está sendo mostrada aí é a continuação por quem, ao invés de entrar pela entrada de Santos normal, vem pelo Cais, vem pela Lemoa. Perfeito. Então, é um absurdo que isso esteja assim. Só que uma coisa tem me chamado a atenção, Douglas. Para eleger um deputado federal, ex-prefeito da cidade, transformar o centro da cidade num canteiro de obras sem o menor planejamento. Sem a menor possibilidade, fazer uma coisa de cada vez. Porque você abre um monte de espaços de obra, não termina nenhum deles e torna inviável o trânsito. Isso numa região que o governo deste candidato a deputado federal destruiu deliberadamente em 8 anos para beneficiar amiguinhos. E aí a gente está pagando o preço. É verdade. Mohamed, vamos aproveitar agora sim, a Gisele está fazendo sinal para mim que já está tudo certo, uma nova pesquisa que saiu da Paraná Pesquisa, mostrando aí os números com relação ao governo de São Paulo, né? Mostrando o Haddad, que cai para 29,8%, Tarcísio sobe para 26,4% e o Rodrigo Garcia vai para 28,8%. 21,8%. Essa pesquisa da Paraná foi divulgada hoje pela manhã, Mohamed. Eu não tenho... As pesquisas do Paraná Pesquisas, elas são um pouco discrepantes. Elas estavam vindo acompanhando o Datafolha, que eu acho que é o instituto mais sério que nós temos no Brasil. Datafolha? Mas ela agora está... Ô Douglas, uma coisa é a pesquisa não refletir aquilo que você quer. Outra coisa é você negar a credibilidade para a Folha. Se lembra da época da Thelma e do Papa? E da Folha, mas aquilo cansou de ser explicado. Eu posso não confiar, por exemplo, no empate. Agora, em relação a Thelma e Papa, teve uma variável de feriado, que é o que eu já falei, que pode acontecer nessas pesquisas. Existem variáveis em pesquisa... Do momento para a eleição. De variáveis que acontecem ali. Uma delas é a abstenção. Quando houve aquela pesquisa entre Papa e Thelma, você não pode esquecer que tinha um feriado prolongado naquele fim de semana da eleição e que se considerava na pesquisa, na variável, que o público do Papa viajaria nesse final de semana, não indo votar. São várias variáveis que você pode, como pesquisador, colocar na pesquisa e que influem no resultado final. Por exemplo, quando você coloca Lula e Bolsonaro e fala, não tem jeito, vai ter segundo turno. Eu acho que vai ter segundo turno. Mas tem um detalhe, se a abstenção for muito alta, Douglas, você pode ter o número de votos válidos reduzido e aí você pode ter uma vitória no primeiro turno. Ou talvez o voto útil. O voto útil já é uma coisa até concreta, ele pode acontecer. Mas essa questão da abstenção, porque tem muitos estudiosos que estão dizendo, eu ouvi alguns pesquisadores e cientistas políticos, que estão esperando que esta seja a menor abstenção da história. Que bom. Olha só, a gente vinha caminhando de eleição para eleição... Santos é um exemplo. Com a abstenção subindo. E, de repente, a polarização está tão grande que provavelmente a gente vai ter a menor abstenção das últimas eleições. Isso é um ponto positivo? Claro que é um ponto positivo. Mas aí a gente vê o quanto essas variáveis podem interferir no resultado da pesquisa sem tirar a credibilidade do Instituto. Agora, para não fugir seu comentário, os números da Paraná? Eu vejo o Haddad no segundo turno. Não vejo também uma possibilidade de ele crescer muito no segundo turno. Mas a outra vaga está completamente aberta. Ela vai ser disputada voto a voto.
que é o segundo lugar. Impressionante, olha lá, 26,4 e 21,8. No Datafolha, a diferença que separa o Tarcísio do Garcia é de 2 pontos percentuais. É empate técnico, eles vão brigar voto a voto. Perfeito. Bom, eu peço licença para o Roberto Mohamed. Hoje é dia da nossa correspondente internacional, a Verônica Rickensroot, e ela traz as novidades, sempre em áreas importantes no Brasil e também nos Estados Unidos. Olá, Verônica. Olá, Douglas! Olá, amigos do Hora Geral! Eu gostaria de começar essa matéria fazendo uma pergunta para você daí de casa e eu gostaria que você respondesse com toda a sinceridade. Você conhece bem os seus sentimentos e sabe como controlá-los? Essa pergunta parece fácil, mas na verdade requer um autoconhecimento verdadeiro de reconhecer os seus sentimentos e de como controlá-los. Parece fácil, mas se é difícil para nós adultos, imagina para as crianças. Na semana passada eu mencionei que os ataques às escolas e as ações dos policiais têm causado muitos problemas emocionais nas crianças e nos adolescentes aqui nos Estados Unidos. Diante dessa situação, e a pedido dos meus seguidores no Instagram, eu trago um assunto exclusivo aqui no Hora Geral. O assunto chamado inteligência emocional. A Keyword Education, que já é matéria aqui nos jornais na área da educação nos Estados Unidos, simplesmente ensina de forma lúdica a inteligência emocional. Mas para quem vai falar melhor sobre o assunto, eu trago o presidente Fabiano Rodrigues. Fabiano, seja muito bem-vindo. Olá, Verônica, tudo bem? Prazer enorme estar aqui contigo. Estou aqui numa das escolas da Keywords Education. A Keywords tem 4 anos de existência, tem um programa de inteligência emocional que é aplicado aqui nas escolas no modelo de After School. E hoje a gente tem uma proposta de ensinar as crianças a ter a capacidade de saber gerenciar suas emoções. Mas o que é isso, né? É como a gente lida com a ansiedade, como a gente lida com a frustração, como a gente se comunica com os outros, desenvolver a empatia, desenvolver a gratidão. E eu acho que o que é importante, o propósito que o programa traz, ele é uma visão educacional. Ele não tem nada a ver com um programa de coaching ou de terapia em grupo. Ele é um programa feito para ser aplicado em sala de aula. Foram muitos estudos de faculdades consagradas aqui dos Estados Unidos que desenvolveram um modelo de aprendizagem para a sala de aula e que a gente pegou e aplicou aqui no nosso programa. O que eu acho que também é importante comentar é que a gente está querendo preparar as crianças para o século XXI. Como lidar com essas adversidades da vida? Como a gente vai saber trabalhar ou não, trabalhar as frustrações, porque isso é o que vai fazer com que essa geração seja uma geração de sucesso. É importante aprender matemática? Claro que é. É importante aprender português? Claro que é. Só que também é importante saber gerenciar as emoções. Tá bom? Um grande abraço e muito sucesso para nós. Tchau. Trabalhar a inteligência emocional passou a ser um quesito super importante na nossa humanidade. Os profissionais da Keyword Education, eles passam por uma investigação de antecedentes criminais. E é obrigatório que eles tenham já vivido a experiência de ser voluntários dentro das escolas americanas e ser graduados. Você quer saber um pouquinho se os pais estão realmente satisfeitos com essa inteligência emocional ensinada nos seus filhos? Dá uma olhadinha em relatos de pais que estão com seus filhos matriculados na Keyword e vivenciando essa experiência. Já faz um certo tempo que a gente tem em casa trabalhado com a Rebeca Gratidão. E assim que eu fiquei sabendo desse programa extracurricular que a escola estava colocando, eu e meu marido nós achamos interessante. Ela está trabalhando as habilidades emocionais dela, aprender a lidar com os conflitos da vida, em todos os aspectos. Também está na hora de botar essa garotada para conversar sobre emoção, para saber como eles vão estar lidando, vão crescendo e sabendo lidar com as emoções que eles vão ter, com certeza. O fato de eles estarem uma horinha falando sobre as emoções deles, eu já fico tranquila. O Felipe chegou, eu tinha brigado com ele, e aí ele falou assim: mamãe, sabe o que eu falei hoje para minha professora? Que eu fico mad com você. Eu fico mad, fico com raiva. Eu falei, mas por que? Ela me perguntou o que me deixa com raiva. Aí o que me deixa com raiva é quando a mamãe briga comigo. E eu acabei conseguindo conversar com eles sobre isso. Então, acho que é levantar algumas questões que com certeza eles não vão saber conversar em casa. E isso está sendo puxado aqui na aulinha, né? Douglas, a ciência e as universidades americanas já mencionaram que é fundamental que as nossas crianças tenham conhecimento da inteligência emocional, tenham seu próprio autoconhecimento para poder se entender melhor e viver melhor em sociedade. A Keywords, ela já ensina
11 escolas aqui nos Estados Unidos, 100% em inglês, e para mais de 10 nacionalidades de crianças de outros países que vieram de fora dos Estados Unidos para cá, incluindo brasileiros. E aí eu te deixo uma pergunta: será que não seria interessante as escolas aí brasileiras pensar em abordar esse tema, a inteligência emocional? Vale a pena investigar o assunto. E eu vou ficando por aqui, Douglas, trazendo o que há de novo e curioso na vida norte-americana. Na sexta-feira que vem, a gente tem um outro encontro marcado. Até lá! Obrigado, minha amiga Verônica Hickens-Root. Ela é direto dos Estados Unidos como correspondente internacional para o Hora Geral. Você está acompanhando o resumo dos principais assuntos da semana com Roberto Mohamed Amin Júnior. Aí você fala: Douglas, não tem nenhuma pesquisa aí com relação a presidente? Tem. É a Brás Marketing. Vamos deixar para o próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo comercial. A gente volta com o Hora Geral.